Paz do Senhor para todos, boa tarde. Passando por aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta de Romanos aqui, ela vem falando muito, de pecado, da graça, de esperança, salvação, do Espírito Santo. Ela é muito rica, essa carta de Romanos, que o apóstolo Paulo, uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento. E para que a gente possa entender, esse versículo 8, eu quero citar alguns versículos aqui dessa carta. Um dos versículos mais ricos que dá total entendimento dessa carta aos Romanos. Ela se encontra no capítulo 1 e versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Aleluia! Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho da religiosidade, não é o Evangelho de fariseu, é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! E a gente, quando começa esse versículo 1, a parte A é muito usada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ótimo! Que maravilha! Eu aceitei a Jesus, aceitei a Cristo, então nenhuma condenação vindo do inimigo não tem poder sobre mim. Só que no versículo B te dá o contexto: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, nós temos que dar espaço para o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que dar o espaço ao Espírito Santo no nosso altar, que é o coração, para que venha prevalecer a lei do Espírito, para que o Espírito ele venha falar mais do que a carne, porque nós somos carne ainda. Nós estamos vivendo aqui na terra ainda. Então a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza herdou lá desde o Éden. Nós já nascemos com o pecado. Aleluia! Felizmente, nós somos herdeiros do pecado. Agora, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, essa lei, ela morre, porque entra a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus e é passada para nós. Aleluia! Eu quero ler aqui alguns versículos aqui, para que venha testificar essa palavra, que está aqui no versículo 1 do capítulo 8. Lá no capítulo 5 de Romanos, vem falando da justificação. Vem falando da justificação da nossa fé em Cristo. E é muito rico aqui, aqui eu sempre costumo falar que o Espírito Santo, ele está em nós. Nós que cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo ele está em nós. Mas, para que não fique nas nossas palavras, nós temos que ir aqui na Bíblia. Aqui no capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória. E quando a gente vai aqui no capítulo 6, né, quer dizer, o capítulo 5 falando de justificação. O capítulo 6, ele vem falando da graça e do pecado. E eu separei alguns versículos aqui, que é para a gente poder, a palavra de Deus é uma coisa magnífica, poderosa, porque a palavra de Deus, ela se renova, e além dela se renovar, ela se revela por ela mesma. Ou seja, a revelação está na própria Bíblia, a revelação está na própria palavra. E quando a gente vai aqui no capítulo 6, né, que vem falando de graça e pecado, aqui no versículo 14, aleluia, diz assim, capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. A lei que está em Cristo Jesus, ela é mais ali poderosa, ela é mais exigida, é mais exigente do que a lei do Antigo Testamento. Jesus aqui em Mateus capítulo 5 até o 7, que fala do Sermão do Monte, Jesus, ele é bem claro quando ele fala que não veio abdicar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então Jesus, quando fala, no Antigo Testamento, não matarás, não furtarás, ele fala, se você pensar em matar, já pecou. Não adulterarás, mas se nós pensarmos em adulterar, pecamos. Então ele é mais exigente. E aqui no versículo 14, no capítulo 7, é bem claro que ele fala que o pecado não terá domínio sobre nós. Bom, nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Mas a graça, ela é acompanhada pela lei. Aleluia. Porque a lei é ela que nos dá o sentido de que nós o que podemos ou não fazer. Então, como eu fui alcançado pela graça, eu creio em Jesus Cristo. Posso tudo? Posso todas as coisas? Posso fazer tudo porque ele levou lá no madeiro? Ele já levou os pecados sobre si? Meus irmãos, o preço foi muito caro. O preço que Jesus pagou na cruz por nós, não tem como nós pagarmos esse preço. Aleluia. E ele ainda nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia da nossa salvação, que é o Espírito Santo que ajuda nós nessa terra, ajuda a nossa natureza, que é terrível a nossa natureza, mas é através de Jesus que a misericórdia de Deus, ela é renovada na nossa vida a cada manhã, porque o que nós fizemos ontem ficou no esquecimento, porque Deus, quando nos olha, ele olha o sangue de Cristo na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 7 de Romanos, vem falando da carne e do Espírito. E aqui no versículo 6, aliás, no versículo 5, no versículo 5 e 6, eu queria ler aqui para a gente poder entender que o que fala aqui no capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há de Satanás sobre nós, sobre a nossa vida, mas também nós temos que não andar na carne, nós temos que andar no Espírito. Na carne nós não vamos agradar a Deus nunca. E aqui diz no capítulo 7, no versículo 5 e 6, fala assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha só,
E no versículo 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia! Podemos lembrar aqui, né, o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Inclusive esse diálogo é de rabino para rabino, porque os dois fazem perguntas e os dois respondem. Aleluia! Lá em João 3,16, o Espírito Santo, tu és maravilhoso, Senhor. No capítulo 3 aqui de João, Jesus respondeu: disse Nicodemo, no versículo 4, João 3, como pode o homem nascer sendo velho? Por aventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus tinha falado para Nicodemos que nós temos que nascer de novo. Aleluia! E Nicodemos não entendeu. Aí Jesus vai e responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! Aqui Jesus está se referindo ao batismo e o recebimento do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, novas criaturas nós nos tornamos. A nossa visão é outra, o nosso entendimento é outro. Nasce um amor pela palavra de Deus, nasce um amor por almas. Nós pecamos porque nós somos pecadores, mas o Espírito Santo nos dá o poder de nós reconhecermos, e daí abre-se uma portinha. Eu costumo sempre falar isso, abre uma portinha para o arrependimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, inclusive aqui, eu quero só citar o versículo 8 para a gente encerrar aqui, de João 3, que Jesus ainda fala assim: olha, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, nós não temos, a vontade não é nossa. A nossa vontade é de Cristo, porque Ele vive em nossa vida, porque Jesus, Ele vive lá ao lado do Pai. O Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar, porque o Espírito Santo foi promessa de Jesus. Lá em João 16, lá em João 14, 15, 16, vem falando a promessa que Jesus estava dando para os discípulos da vinda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele atua na nossa vida, né, como se fosse, Ele é Deus. Ele tem o poder de Deus, os atributos. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é imutável, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas Ele também é uma pessoa, porque Ele passa a ser o nosso amigo íntimo quando nós amamos a palavra, quando nós amamos almas, quando nós cremos em Jesus verdadeiramente, quando nós deixamos a nossa vida pela vontade do Senhor. Aí é como Jesus fala aqui: nós somos igual ao vento. Nós até escutamos, mas nós não escolhemos para onde nós vamos, porque para onde Deus nos leva, porque Deus ele tem a onisciência e a onipresença. Deus, ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Então Deus, ele sabe o que é bom para nós. Aleluia! Ele sabe o que é bom para os filhos. Lá em João 1, versículo 11, é bem claro que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas Deus deu poder para todos aqueles que creem em Jesus serem filhos dele. Então nós somos filhos de Jesus, nós somos co-herdeiros. Aleluia!
E aí, por isso que eu acho essa carta de Romanos rica, quando vem falando disso aqui, quando vem falando que nenhuma condenação há, porque não tem, o diabo não tem poder sobre nós, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Nós pecamos, é o tempo todo, mas o Espírito Santo está ali para chorar com a gente, para rir com a gente, para nos ensinar a orar, para nos levantar, para nos guiar no caminho estreito, aleluia, para nos guiar para passar pela porta estreita, aleluia, porque é onde nós que estamos no caminho da salvação, é por onde nós vamos passar. Mas nós passamos com a cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para aquele. Enquanto a gente olha para Jesus, nós não perdemos a cruz de vista. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos caminhando. 1000 vão caindo de um lado, 10.000 vão caindo do outro lado, vão caindo lá atrás, mas o caminho é estreito, mas nós vamos passando, porque nós não perdemos o foco. O foco é a cruz de Cristo, aleluia. O foco é Jesus. Na cruz a salvação, na cruz houve a expiação, na cruz houve o sacrifício por nós. Na cruz, Deus foi glorificado através do seu Filho, aleluia. Foi consumado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele todo o poder, a Ele toda a glória. Fiquem em paz, um final de semana abençoado para todos, que o Espírito Santo de Deus esteja em você, que você que não conhece Jesus, que o Espírito Santo venha te dar essa vontade, esse desejo de conhecer o dono da salvação, o dono da nossa vida, o único que cura, liberta, salva, o único. A Ele todo poder, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Amém.